Até porque é minha deixa também para falar. Termina o jogo no Beira-Rio. Termina o jogo no Beira-Rio. E o placar é esse aqui, ó. 0. Também 0, torcida do Grêmio agora festejando muito, inclusive uma faixa de 15 anos, né? Celebrando os 15 anos do Internacional sem títulos importantes. Torcida do Inter decepcionada. Agora a decisão fica para a Arena do Grêmio. Até porque quem vencer na quinta-feira se classifica. Outro empate, disputa de pênaltis. E agora, vem aí, Thiago Lopes de Faria e o apito final. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Meus amigos do Brasil, boa noite. A bola sofreu. E sofreu demais no Beira-Rio para Internacional e Grêmio 0-0. Está no ar o apito final. Nós vamos repercutir o jogo que fechou as quartas de final na ida. Rodada de ida na Copa do Brasil. E já já vamos ouvir alguns personagens da partida. Quem comentou o jogo foi ele. Eu fiquei com pena da bola, Douglas. E você? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Gustavo, aos ouvintes do apito final. Eu também fiquei com pena da bola. Ela sofreu demais hoje. O Grêmio do primeiro tempo era, pelo menos na primeira metade do primeiro tempo, melhor no jogo. Depois da confusão, no segundo tempo, regrediu, voltou a ser aquele Grêmio que está a uma posição da zona do rebaixamento, enquanto que o Inter, por causa de um tempo, uma atrapalhada do senhor Paulo Pesolano, custou caro, pode custar caro para o Inter, porque o Inter, no segundo tempo, foi melhor que o Grêmio. Se não tivesse se atrapalhado no primeiro tempo, talvez ganhasse o jogo. Uma vitória hoje seria fundamental para as pretensões do Inter. O Grêmio leva o empate para casa, Thiago. Muito bem, aguardando alguém passar por aqui. Quem narrou o jogo foi ele. Placar acho que faz jus ao jogo, né, Guga? Boa noite. Boa noite, TLF. Futebol 0. Futebol 0, também Grenal 0. Nossa Bruno Senhora. Henrique, vamos ouvir. Vamos lá. Eu acho que a gente criou bastante volume ali, principalmente no segundo tempo. Criamos algumas oportunidades ali, a gente poderia ter feito gol, mas é um jogo difícil, é um clássico, a disputa está aberta. E agora é focar no segundo jogo, na volta, fazer um excelente jogo lá, para a gente poder caprichar um pouco mais na finalização, para fazer o gol, buscar nossa vitória e buscar nossa classificação. Da maneira como o Inter joga, talvez jogar fora de casa com esse empate no primeiro jogo pode ser um fator positivo, jogar mais reativo na casa do rival que tende a atacar o Internacional? Acho que sim, hoje eles vieram com uma proposta de jogar baixo, né, no contra-ataque. É claro que eles jogando em casa, eles vão ter que sair um pouco mais para o jogo. E é claro que a gente tem essa força também, né, de poder explorar o contra-ataque. A gente vai procurar fazer isso para que a gente possa procurar o nosso gol lá e buscar a nossa classificação. Obrigado. Tá aí, Bruno Henrique, a gente junto com o canal Amazon Prime. Já já alguém do Grêmio por aqui. Vamos ouvir. Vamos ver quem tá chegando. Marlon, lateral esquerdo do Grêmio, tá chegando, vamos ouvi-lo. Colocando a camiseta porque tem que ter o manto, né? Para poder falar com o nosso internauta, o telespectador e também o torcedor gremista depois desse Grenal. Marlon, foi um prazer em rever. Ô Marlon, até para o torcedor gremista, qual que é a sua avaliação desse jogo, primeiro jogo assim?
um jogo bastante brigado, né? Um jogo que já prometia um Grenal, enfim, até o Muricy está comentando o jogo para nós, e ele foi bem feliz. É um Grenal, é diferente. Sem dúvida, é um clássico muito grande. São duas equipes, né, que acho que não vivem momentos que condizem com a grandeza dos clubes, mas a gente entra dentro do jogo e procura dar nosso melhor. A gente enfrentou um adversário muito difícil aqui, que no mando deles tem um jogo muito incisivo. A gente sabe, né, que são 180 minutos, então a gente vai fazer de tudo para o nosso fator casa valer a pena. Acho que a gente poderia ainda ter um pouquinho mais de paciência com a bola, mas a gente soube jogar o jogo, foi muito inteligente. A equipe combateu muito bem, soube neutralizar o nosso rival. Então agora a gente descansar bem, focar na Chapecoense, para depois virar a chave para a Copa do Brasil. Te conheço desde Cascavel, sei que você sempre foi um cara inteligente, estudado. O que precisa fazer o Grêmio lá na arena para poder sair de lá? Opa, já já a gente retoma aqui com o Marlon, falando junto ao canal Amazon Prime. Vamos retomar. Gini, eu quero te... Acabou dando um bug aqui, a gente ficou sem a última resposta do Marlon. O Guga, pode concluir, por favor. Nossa, falando que o jogo foi bem abaixo, né? Isso explica muito o TLF. Do porquê Grêmio e Inter estão brigando contra o rebaixamento e estão fazendo o Brasileirão pifa, TLF. Mas é que, na verdade, o jogo teve pouca emoção, viu? Pouquíssima emoção e poucas chances de gol. Ô Douglas, vamos falar primeiro da parte tática do jogo. Você ficou incomodado com o Internacional, mas não é uma novidade, né? A coletividade colorada, inclusive, antes do jogo, esperava que o Inter fizesse o que fez. Porque o Inter mostrou, no pouco que tentou agredir no segundo tempo, total incapacidade de criar situações de gol. E ele joga mais confortavelmente quando o adversário ataca, ele tem espaço para contra-atacar. É que o Grêmio, inteligentemente, hoje, deu a bola pro Inter no segundo tempo. Falou, faça seu jogo. E o Inter não soube fazer. Então, é uma questão de postura por limitação técnica. Você não gostou da postura do Inter, Douglas? Não gostei. Uma postura pífia. Não é à toa que o Inter está beirando aí a zona do rebaixamento. Tá? Você não pode, no jogo contra o Grêmio, jogar no erro do adversário. E o Inter fez isso. Né? O Inter esperava um erro do Grêmio. O Grêmio não soube criar no primeiro tempo e o Inter não soube criar no segundo. Cara de 0-0. Por isso que ficou um jogo, como diz aqui em Minas Gerais, horrorível. O trabalho não está muito aquém do que deveria estar, Douglas. Do Inter houve uma mudança de postura para ver se o time arranca ali da zona perigosa. Era uma forma de trabalhar, o time levava gol direto, sofrendo demais. Houve um entendimento que deveria jogar assim. O Grêmio não apresenta nada. A cada jogo que passa do Grêmio, a gente vê o time não evoluir nada. O Inter, você pode não concordar com a maneira que o Inter se portou, mas você sabia que o Inter faria isso. O Grêmio, a gente não sabe para onde vai, Douglas. E me parece, até a pergunta do repórter foi bem inteligente, né? Do jeito que o Inter joga, vai ficar um jogo de risco pro Grêmio, porque a gente não vê uma evolução no Grêmio, Douglas. Ô, Douglas. Não vê. O que é preocupante. O Grêmio voltou a ser aquele Grêmio do jogo contra o Bragantino, do jogo contra o Atlético. Voltou a ser aquele Grêmio lá e de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Então, esse empate, não acho que não é vantagem muita não, porque o Grêmio, se jogar desse jeito em casa, e o Inter, se souber achar um erro do Grêmio, o Inter pode levar melhor. E se esse jogo não for para os pênaltis, né? Não tiver um novo 0-0. Gustavo, os dois últimos clássicos 0-0. É o terceiro jogo do Beira-Rio esse ano, terceiro empate. O Grêmio perdeu um jogo, o primeiro clássico foi o melhor do jogo entre eles, tá? 4-2 para o Internacional, esse jogo foi muito bom pelo Campeonato Gaúcho. O jogo da final do campeonato, comprometido pela expulsão do jogador do Inter, né? E o Grêmio construiu a vantagem.
mostra muito porque esses times devem, independentemente de quem passar, porque um dos dois vai passar, Guga, quinta-feira. Mas a luta deles vai ser para permanecer mesmo na primeira divisão? Exatamente, o TLF. Eu acho que a disputa dos dois vai ser ficar na Série A, né? Qualquer coisa fora disso se der, até quem sabe, né? Na loucura do futebol brasileiro, que é bem provável que eles belisquem, que vá abrir mais vagas, né? Para Sul-Americana e Libertadores, visto que, se tal que aparenta, os campeões serão brasileiros, né? Então, talvez eles peguem alguma vaga, mas assim, não é nada normal que vá para alguma coisa além de não ser uma briga contra o rebaixamento, porque são dois times ruins, né? São dois times ruins, não apresentam bom futebol, os jogadores limitadíssimos. É aquilo, é fazer 45 pontos, e se os dois se salvarem, é reformular o elenco. É reformular o elenco e mandar meia dúzia ou praticamente a maioria desses jogadores embora, porque são jogadores que não tem cacique nenhum pra tá vestindo a camisa do Grêmio e tampouco a camisa do Inter, né? Clássico que é totalmente alheio à tradição dos dois, e o jogo foi horrível, a disputa dos dois é contra o rebaixamento mesmo. A sorte do Grêmio é que agora tem a Chapecoense, ou não, né? Azar, né? Porque a Chapecoense venceu no último final de semana. Mas... E o Inter tem, se eu não me engano... Não tô lembrado agora contra quem é o jogo do Inter. O TLF pode até me ajudar, mas... Qualquer coisa fora disso, de permanência, é loucura. Enfim, TLF. O Inter pega o Bahia em Salvador. Então, é um jogo difícil, já visto que o Bahia tá se recuperando e venceu o Bavi no último final de semana. Então, assim, qualquer coisa fora disso é uma loucura de cogitar Grêmio e Inter tendo alguma coisa mais do que uma briga contra o rebaixamento. Ô Douglas, eu nem acho que o elenco do Grêmio é ruim, só que é mal treinado. Você vê o time que começou jogando e o banco do Grêmio, você vê mais recursos que o Inter. Agora, extremamente mal treinado, o trabalho do Luiz Castro não é bom. É bom a gente contextualizar que muita gente fala sobre o Luiz Castro no Botafogo. Ele comandou a equipe por 12 jogos. E ele montou um time que jogava como o Inter joga hoje. E ele liderava o campeonato quando decidiu ir para o Al Nassr. A gente não sabe se aquele Botafogo seria campeão com o Luiz Castro. Todo mundo só lembra desse pedaço, mas ninguém lembra que ele foi eliminado 2 vezes do Campeonato Carioca, sequer foi às finais, que ele não levou o time para a Libertadores no ano anterior, que ele ficou mais de um ano no Botafogo. Então me parece o trabalho dele muito ruim, mas muito ruim mesmo. Ele disparou contra a imprensa, né, na última coletiva, inclusive contra algumas pessoas da sociedade, porque atinge aquilo que eu costumo falar, né, sempre do nosso grupo. Não é papel nosso pedir a cabeça de ninguém. E a imprensa gaúcha, eles falam abertamente, tem que mandar embora, tem que demitir. Eu não estou aqui não sou dirigente do Grêmio nem do Inter, para dizer quem tem que ser contratado, quem tem que ser demitido. Mas que o trabalho do Luiz Castro é deplorável, é muito ruim, o Douglas. Péssimo. Trabalho muito ruim. E vou te dizer, a gente falou até antes no nosso pontapé inicial, né, que o clássico não deveria ser termômetro para demitir. Mas digo a você que se o Grêmio não passar, o Luiz Castro será demitido. Eu não estou aqui para pedir a demissão de ninguém. Mas, pelo que disse o Paulo Pelaipe, é isso que vai acontecer. Eu não vejo evolução no Grêmio. Eu, TLF. A gente acompanha jogos, todas as rodadas, transmitimos vários jogos. Eu não consigo ver nada que o Grêmio tenha melhorado jogo após jogo. E eu não acho que eliminar o seu maior rival vá fazer o Grêmio engatar uma sequência de vitórias para escapar definitivamente do rebaixamento. É uma opinião muito particular minha. Talvez o Grêmio não caia porque tem times piores ou iguais a ele que também não pontuam como ele. Agora, eu se fosse o presidente do Grêmio, eu não continuaria com o Luiz Castro. E eu acho que o Grêmio perdeu o time. Talvez se trocar agora,
a situação fique pior. Filipão tá lá, o Douglas. Qual que é o papel do Filipão no Grêmio? Porque a gente não vê nem o Grêmio jogar do jeito que o Filipão jogava, que é aquela bola quebrada, o centroavante com a casquinha, os pontas correndo. Mas o que o Filipão tá fazendo no Grêmio? Ele é funcionário, o diretor de futebol é ele é responsável. E a gente não sabe qual que é o papel dele, como não sabia o papel do Muricy no São Paulo. São Paulo em crise, Grêmio em crise, 2 grandes medalhões, o Muricy foi embora, né? O Filipão tá lá, Douglas. Pois é. É hora do Filipão, como diretor de futebol, tomar alguma atitude, né? Agora, trocar agora não é o caminho. No meio de mata-mata. É preciso esperar. Não dá para trocar agora. Eu acho que... Não sei. Acho que trocar não é... Acho que não é fria. Acho que é fria trocar agora. Não, por hoje não vai trocar não, mas eu digo assim, não deveria trocar porque vai passar ou porque não vai passar. Tem que analisar o trabalho todo. E eu acho que o trabalho é jogo, o Douglas, jogo mesmo. Você não vê o Grêmio jogar nada, velho. Não, isso mas o que eu tô falando é o seguinte, infelizmente, né, ou felizmente para cada um, como queira, o clássico é o termômetro. Um clássico é o termômetro, se o time tá mal. Perdeu o clássico, tá fora. Ganhou o clássico, ganha moral. Foi assim, veja só dar um exemplo daqui, tá? Se o Cruzeiro perde a final do Campeonato Mineiro, o Tite teria sido mandado embora ali. Não foi. Porque ganhou. O clássico, infelizmente, é um termômetro, mas não deveria. Concordo com você. Vou passar a sequência de cada time até a data FIFA. O Inter pega o Bahia fora. Ele vai à Arena do Grêmio pegar o Grêmio no jogo da volta. Recebe o Santos. Vai a Chapecó pegar a Chapecoense e vai ao Morumbi pegar o São Paulo. Ou seja, ele vai brigar tirando o jogo do fim de semana com todo mundo que está na briga com ele. Gustavo Fernandes. Quantos pontos o Inter faz aqui nessa sequência do Brasileiro? Vamos lá. Bahia fora. Bahia fora, perde. Santos em casa. Empata. Chapecoense fora. Ganha. São Paulo fora. Perde. Então ele vai fazer 4 pontos, na sua opinião. Sim. E do Grêmio, ele passa ou ele fica? Nos pênaltis ele passa. Ele passa, ok. Muito bem. Douglas, projeção do Inter nessa luta contra o rebaixamento. Bahia fora. Perde. Santos em casa. Ganha. Chapecoense fora. Perde. São Paulo fora. Perde. Então o Douglas acho que vai fazer 3 pontos, que é só contra o Santos. Eu acho que perde do Bahia, ganha do Santos, da Chapecoense e empata com o São Paulo. Para mim, vai fazer 7 pontos nessa sequência aí. E contra o Grêmio, eu acho que vai passar o Inter. Douglas, e você? Quem acha que passa? Nos pênaltis, passa o Inter. Muito bem. Vamos aos jogos do Grêmio. O Grêmio vai receber a Chapecoense no final de semana. Douglas, agora começa com você. Grêmio e Chapecoense. Grêmio. Aí vai a Salvador pegar o Vitória. Jogar com Vitória lá encardido. Empata. Recebe o Vasco. Ganha. Recebe o Palmeiras. Perde. Eu acho que ganha da Chapecoense, na marra, perde do Vitória, empata com o Vasco e perde do Palmeiras. Então vai fazer aqui 4 pontos na minha conta. Na do Douglas deu 7 pontos. Gustavo, Grêmio e Chapecoense. Ganha.
Vitória, fora. Perde. Vasco em casa. Ganha. Palmeiras em casa. Perde. Guga acha que faz 6 pontos e já fala. Todo mundo foi unânime que o Internacional deve tirar o Grêmio. E eu acho que deve tirar pela questão que nós falamos, né? Que é a da forma de jogar. Como o Grêmio tem muita dificuldade para criar e o Internacional para aproveitar o espaço, a tendência é que isso ocorra, né, Douglas? Sim. A tendência é que ocorra isso, com certeza. E agora só uma coisa que eu te falo. Pra mim, tá? Pra mim, quem passar, acho que não vai à final. É outra história, mas eu acho que não vai à final. Não, eu também, eu tô com você nessa. Quem passar, pega os mineiros, ou Cruzeiro ou Atlético. Eu tô com você nessa. Eu tô com você. Guga, concorda? Eu acho que depende muito. Se for o Cruzeiro, sem chance. Agora, se for o Galo, talvez tenha uma pequena chance. Uma pequena chance ainda, mas tem. Agora, se passar o Cruzeiro, aí tem chance nenhuma. Muito bem, vamos escolher o pior em campo. De 0 para o Internacional, 0 para o Grêmio. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Muito bem. Gustavo, vou começar com você. Sua opinião sobre o pior em campo. Rapaz, tem muitos, viu? Tem muito candidato, viu? A pior em campo. Mas, como ele deveria ter sido expulso e não apareceu muito, pra mim, Carlos Vinícius. Tô com você nessa, hein? Tô com você nessa. Carlos Vinícius fez hora extra. Era pra ter sido expulso e não foi. Douglas Cleito vai ser unânime? Eu concordo que o Carlos Vinícius jogou pessimamente, mas eu vou votar no senhor Ramon Abate Abel. Porque ele foi um frouxo. Foi um frouxo. Ele perdeu a mão o primeiro tempo. Ele não cumpriu a regra como deveria. Demorou para falar que só os capitães podiam falar com ele. Demorou a amarelar. Frouxo. 3 vezes frouxo. O senhor Ramon Abate Abel. E antes que eu me esqueça, o senhor vá tomar banho na soda e depois que o senhor tomar banho na soda, senhor Abel, vá a merda, porque o senhor foi muito ruim, frouxo, péssimo. O que tá acontecendo? Que isso? O que tá acontecendo? O rapaz aí... Copa do Mundo, esse cara! O rapaz aí perdeu o controle. Que isso, gente? O rapaz perdeu Esse cara foi pra Copa do Mundo. Isso não é juiz de Copa do Mundo. Rapaz, calma, bebê, calma, bebê. 10 horas da noite ainda, vamos com calma, gente. Bebê. Sabe quem que é o Ramon Abate Abel? Ramon Abate Abel é aquele cidadão que não deu um pênalti clamoroso pro São Paulo contra o Palmeiras ano passado. O São Paulo ganhava por 2-0, houve um escândalo entre ele e o VAR, não marcou o pênalti. Ele foi suspenso pelo STJD. E aí, como prêmio, ele vai para a Copa do Mundo. Então, por isso que eu tô mandando ele, com todo respeito, eu tô mandando ele a merda. Com todo entendeu? Com todo carinho do mundo, com todo carinho do mundo. Exatamente. Primeiro que ele vá tomar banho na soda. E depois que ele vá a merda. Pronto. Certo. Com todo respeito. Certo. Aí ele vai, apita Atlético e Cruzeiro semana que vem, eu quero ver. Vamos escolher que Deus nos ajude. Essa aqui vai ser duro de escolher, hein? Vamos escolher o melhor em campo. Que pariu. Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol da Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva.
Pra mim, o melhor em campo foi o torcedor do Internacional, que aguentou ver. Do Grêmio também, né? Do Grêmio também, porque eles aguentaram ver um show de horrores, uma maltratação da bola, a falência do futebol gaúcho, escancarado mais uma vez para quem quiser ver. Grêmio Internacional tem a menor condição pro bem do futebol, porque eu sou contra time ruim e times que maltratam a bola. Eles deveriam ser rebaixados juntos. E eles deveriam ser eliminados juntos e o Cruzeiro ou o Atlético ir direto para a final. Mas infelizmente isso não é possível. Esse não é o esporte que eu defendo, que eu sou apaixonado, que a gente dedica tanto tempo da nossa vida, da nossa folga, tem prazer em estar com você, ouvinte, transmitir os jogos e de na hora do nosso lazer, a gente também parar para ver futebol. E essa justificativa dos atletas, eu acho que é tenebrosa. Ah, não, porque a gente sabe que o clássico é assim mesmo, é rivalidade. Não. Real Madrid e Barcelona tem rivalidade e o jogo é bom. United e Liverpool, Everton e Liverpool, City e United, Chelsea e Arsenal, Chelsea e Tottenham, Arsenal e Tottenham, Estrela Vermelha e Partizan, Celtic e Rangers, que a gente transmite toda hora. A gente sabe como que é clássico. Não dá para justificar na rivalidade tanta pobreza. Então, para mim, os heróis são os mais de 55 mil torcedores que estiveram no Beira-Rio, Guga. Cara, eu vou contigo, viu? Eu vou contigo porque o torcedor é herói, né? Ainda mais o torcedor do Inter, que fez ruas de fogo. O torcedor do Inter fez ruas de fogo antes do jogo. Vai estar festa linda e tal. E aí chega na hora. Aí o torcedor sabia que esse time do Inter é uma porcaria. E o gremista também sabe que o torcedor do Grêmio é uma porcaria. O time do Grêmio é uma porcaria. Mas, cara, pelo amor de Deus, que os jogadores se assumiram pelas duas torcidas, né? Os caras saíram de casa, dia de trabalho, um dia normal como qualquer um, tá ligado? E chega na hora um jogo horrível que não acontece nada de relevante, nada de interessante. Então, assim, pra mim o craque foi o torcedor. Os demais aí não merecem, não. Primeira vez em 6 anos quase de Rádio Futebol na Canela que eu não escolho o melhor em campo. Até o árbitro eu já escolhi melhor em campo quando o jogo era muito ruim, mas hoje nem a arbitragem se salvou. Douglas, vai ser unânime ou você vai conseguir achar alguém, uma agulha nesse palheiro? Não, o torcedor é herói, a imprensa é herói, todos nós somos heróis de estar aqui assistindo um show de horrores que dá calo nos olhos, até de quem não enxerga. Então, o torcedor, para mim, é o melhor em campo. Não dá para escolher achar ninguém ali. Tá difícil. Agradecer a audiência. Passamos 6 centenas de visualizações no nosso YouTube. Obrigado. Desce o dedo no like, curta, compartilha, ajude a Rádio Futebol na Canela a crescer. Descendo o dedo no like, galera. Manda para toda a galera. Amanhã o apito final separado tanto na Princesa do Oeste quanto na Rádio Futebol na Canela. Para você que não conhece a Rádio Princesa do Oeste, procura aí, Rádio Princesa do Oeste. Se inscreva no canal, hypa, desce o dedo no like. Hoje a gente teve várias transmissões, teve Giro Esportivo, Planeta Bola Especial e daqui a pouco tem Planeta Bola, Giro Esportivo e também amanhã tem Bar de Munique e Stuttgart. Guga, foi um prazer, grande abraço, bom descanso. Valeu, TLF, valeu, amigos e amigas ligados da Rádio Futebol na Canela e demais afiliadas. Eu volto na semana que vem. Com o jogo da volta, né? A gente espera que seja minimamente um pouco mais interessante e seja minimamente com um pouco mais de... Você volta no jogo da volta? É isso aí. Certo. Isso aí, né? Hoje o jogo foi tão fraco que até chutei uma pérola inacreditável, né? O Guga vai voltar no jogo da volta com um gaúcho vestido de gaúcho, por incrível que parível. Isso é gravíssimo. Mas enfim, quinta-feira que vem eu volto para narrar este segundo capítulo de Grêmio e Inter. Eu espero que seja minimamente um jogo aceitável. Valeu, TLF, tamo junto. Na minha parte, tchau, Brasil, é nóis. Douglas Cleto, foi um prazer, grande abraço. Tivemos vários eventos esportivos hoje ao vivo, nos aplicativos de áudio também no nosso YouTube. Agradecer a audiência que está cada dia crescendo mais. E amanhã
Mais um grande dia com grandes transmissões. Logo cedinho, Planeta Bola, depois o giro e depois a abertura do Campeonato Alemão com um grande clássico. Valeu. Valeu, TLF. Eu amanhã não estarei no giro. O senhor, por favor, me represente bem, tá? Vou estar escutando, vou estar acompanhando de longe a sua performance. Um abraço a todos. Estaremos de volta no sábado, direto da Arena MRV, com Feijão Tropeiro e também Atlético e Vitória. No mais, boa noite. Fiquem todos com Deus. Lembrando que amanhã à noite, 8h30 da noite, tem Náutico e Atlético amanhã. Tomara que o Atlético se reabilite, né? Então, é isso. Boa noite. Nos aplicativos de áudio, tá, gente? Fiquem com Deus e até a próxima, torcedor. Valeu! Valeu, galera. Ó, tá chegando, o apito final vai continuar nos aplicativos de áudio da Rádio Futebol na Canela, tá? Em 1 minuto e meio, você vai ficar com as entrevistas coletivas diretamente dos vestiários lá do Beira-Rio nos aplicativos de áudio da Rádio Futebol na Canela. Então você baixe aí, tá fixado no primeiro comentário do nosso YouTube. Muito obrigado, eu volto daqui a pouquinho, 7 da manhã MS, 8 da manhã Brasília, lá na Rádio Futebol na Canela 2 e também no YouTube com o sorteio da UEFA Europa League. Valeu, valeu demais. Canais da Rádio Futebol na Canela na cobertura da Copa do Brasil.